É incrível como as pessoas não conseguem observar isso. As pessoas não conseguem ver que o que está acontecendo, na verdade, não é uma luta contra essa pandemia. Por trás disso existe algo muito maior e as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem compreender o que de fato está acontecendo, né? Parece tão óbvio que o que está por trás de tudo isso é algo muito maior, né? Eu não quero dizer aqui, não quero sugerir aqui que se criou, né, a ideia dessa pandemia para algo maior, né, para intuitos maiores. Não, mas o que eu estou aqui dizendo é que pelo menos se aproveitaram da pandemia para se tentar implantar uma ditadura. E isso eu não estou falando simplesmente de Brasil, eu estou falando de mundo. Nós estamos vendo em vários países do planeta, né, as mesmas cogitações, né, que nós estamos vendo aqui também no Brasil. Então, é algo que está acontecendo de uma forma geral e as pessoas não conseguem ver. Pois bem, existe uma série de instituições e organizações que estão fechando os olhos para tudo isso, né? As igrejas deveriam abrir os olhos para tudo isso. As igrejas deveriam, né, olhar mais para esses pontos, observar um pouco mais, porque olhando no sentido teológico, isso tem um grande significado para nós, para os cristãos. E para além disso, olhando numa questão mais social, mais abrangente, não olhando para a questão da igreja, né, porque também importa as liberdades. Existe alguma coisa mais importante do que a liberdade? Eu sou bem franco a dizer, eu não consigo me imaginar em um mundo em que eu não possa ter liberdade. Eu não consigo me imaginar em um mundo em que eu seja obrigado a pôr em meu corpo qualquer coisa que eu não esteja à vontade para tal. Sabe, a vacina, ela deve existir, ela deve estar aí, é importante que ela esteja sempre aí, é importante que haja campanhas de conscientização, é importante que as pessoas se interem sobre essa questão, é importante que os países, né, o Ministério da Saúde, faça a sua parte nesse sentido, conscientizando, orientando, mostrando quais são os pontos positivos e negativos da coisa, né, para que o povo venha a estar convencida de que essa de fato é uma boa opção, a vacinação é uma boa opção. Agora, para se saber também disso, para se fazer tudo isso com consciência, a população precisa estar muito bem orientada. Ela deve estar muito bem educada nesse sentido. Nós não podemos simplesmente taxar a população de ignorante e querer impor sobre a população qualquer coisa. Se as pessoas acreditam que não vacinar-se é um prejuízo coletivo, então deve-se convencer, com base na ciência, de que de fato isso é uma verdade. Mas o que aconteceu no Brasil não foi isso. O que aconteceu no Brasil foi o seguinte: as pessoas começaram a fazer, né, terrorismo, os jornais começaram a fazer esse terrorismo, né, as mídias começaram a fazer um terrorismo, as instituições de forma geral, e começou a se utilizar desse terrorismo para impor aí uma ditadura que se estabelece no nosso país em várias áreas. Então nós vemos que muitas ações, até mesmo podemos dizer inconstitucional, se utilizando da pandemia, né, como pretexto para se criar aí uma política muito parecida, né, com algumas que vimos há anos atrás na história.
Então, nós devemos ter muito cuidado em relação a isso, nós devemos observar isso. É necessário que os professores, essas pessoas que se dizem formadores de opinião, é necessário que as igrejas, que falam muito, mas deixam de falar algumas boas verdades que se deve. A igreja tem um papel social fundamental. Os pastores têm um papel fundamental quando nós falamos de sociedade. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. O que é que tudo isso que está acontecendo no mundo hoje significa para a sociedade, quanto sociedade? O que é que isso significa quando nós falamos, nós pensamos teologicamente? Qual é a posição que nós devemos tomar diante de tudo isso como cristãos, como sociedade, como políticos, como professores? Temos que pensar sobre isso, porque o mundo está caminhando para uma ditadura global. Ora, não é isso que vemos? Não é isso que estamos vendo agora? Uma ditadura global. Estamos vendo pessoas que estão cogitando por aí agora, né? Impedir pessoas de ir e vir. Impedir pessoas de ser atendidas, né, em serviços de saúde. Impedir pessoas de frequentar lugares públicos. Ora, o que vão inventar mais? Pessoas que estão sendo impedidas de ter seus empregos. Pessoas impedidas de permanecer trabalhando, né, no posto em que trabalha. Pessoas que não têm mais liberdade para fazer as escolhas sobre o seu próprio corpo, qual a substância que ele deve utilizar ou não. Não importa se é questão ideológica, não importa se é verdade, se é mentira, se é fake news, não importa. O importante é que nós precisamos ter o direito e ter a liberdade de fazer as nossas escolhas. Mas nós estamos vivendo em um momento agora em que nós perdemos isso. Quando nós perdemos a liberdade sobre o nosso próprio corpo, a coisa fica difícil. E as pessoas estão achando que está tudo certo. E as pessoas estão rindo da cara daqueles que não querem submeter o seu corpo ao capricho de algumas poucas minorias. Ora, não importa se eu acredito ou não acredito, o importante é se eu estou à vontade, se eu me sinto livre para tal. Então, é necessário que se venha pensar um pouco sobre isso. A ignorância, eu não vejo ignorância nas pessoas que se nega a vacinar-se. Cada um tem os seus motivos. Ainda que eu não compreenda o motivo do outro. Também eu não consigo entender por que tem pessoas por aí, né, que acreditam piamente na vacina e dá a sua vida por ela. Eu não consigo entender isso também. Mas existe. Então, a questão é, existem loucos para todos os lados. Nós estamos vivendo um momento de insanidade mental absurda. Não consigo entender o motivo disso. Ora, alguém pode explicar o que está acontecendo? Então é necessário, existem dois extremos, tá? Dois extremos, são extremistas. São 2 grupos extremistas nesse momento, certo? E a coisa é tão feia que nós vamos ter que escolher em que lado estamos. Nós não podemos ficar ali no meio termo. Nós não podemos mais escolher uma posição, né, que esteja entre uma e outra. Nós estamos numa situação que ou você é ou você não é. Entende? Então nós estamos caindo numa situação como essa, que é uma situação perigosa, tá? É uma situação difícil de se conceber. Eu sabia que um dia isso aconteceria, porque nós estamos vendo no andar da carruagem, analisando os fatos, a história, né? Analisando também o presente, o contemporâneo, estamos vendo que isso está acontecendo. Mas pessoas ditas tão inteligentes, são tão tolas, mas tão tolas, que não conseguem observar um palmo à frente de seu nariz, o que está acontecendo. As pessoas estão achando que é brincadeira e estão achando que o mundo vai voltar a ser o que era antes. Não voltará a ser o que era antes. E outra coisa, a democracia hoje perdeu totalmente o significado depois da pandemia. Os países democráticos, os democratas, né, estão perdendo totalmente a noção das coisas.
estão dizendo que estão defendendo uma democracia, mas ao mesmo tempo está propagando, né, uma ditadura camuflada que talvez ele mesmo desconheça. E o interessante é que existe uma força tão grande por trás de tudo isso que ninguém sabe onde vem. Essa força que está gerindo esse movimento no mundo não está no Brasil, essa força não está nos Estados Unidos, essa força não está no Japão, não está na China, não está na Rússia. Essa força ninguém sabe de onde vem. E eu fico pensando, as pessoas não têm visto que as medidas que estão sendo tomadas por aí é uma imposição vinda de algum lugar? As pessoas não conseguem ver isso. Existe uma imposição vinda de algum lugar e que ninguém consegue identificar. Então, como ninguém consegue saber de onde vem, só consegue ver que chega. Então, a coisa mais cômoda é simplesmente fingir que nada está acontecendo. É simplesmente olhar para a coisa e fingir que ela não está ali, porque você não sabe onde ela veio. Como, por exemplo, um exemplo disso, vamos lá. É como você pensar Deus. Você não vê Deus, mas você nega a essência dele. Você está aqui, né? As coisas estão aqui. E qualquer pessoa que fez um mínimo de análise filosófico das questões da natureza e da existência vai saber que sem um ser superior não há existência. Não há como haver existência. Pelo menos a consciência humana não consegue captar isso logicamente, racionalmente, de forma coerente. É isso que está acontecendo. Então, é um exemplo bem parecido com o que está acontecendo hoje. As coisas estão chegando para nós, está acontecendo, mas nós não temos a capacidade mental de fazer uma simples matemática. Ou simplesmente, e o pior de tudo, seria muito legal, muito interessante, se nós não conseguíssemos ver as coisas. O problema não é isso, que nós estamos vendo e nós estamos fingindo não ver. Então, fica aí um alerta, fica aí um palpite para as instituições, para a cristandade, para as igrejas cristãs, católicas, evangélicas, para as instituições no geral. Gente, está acontecendo alguma coisa. Você não vê. As pessoas não vê, estão abraçando tudo, achando tudo normal. Né? As pessoas estão perdendo a liberdade. Tem pessoas que não vão ter mais condições de estar dentro da sociedade, vivendo, né, em comunidade, porque não pensa mais como a grande massa, porque não consegue mais entregar o seu corpo para ser triturado. Né? Porque é isso que está acontecendo. As pessoas algumas pessoas não vão ceder, não vão entregar seu corpo, né, para manipulação. Não vai, certo? E aí vai se criar um grupo de não vacinados, vai se criar um grupo de ignorantes, vai se criar um grupo sem direitos, vai se criar um grupo totalmente a par da sociedade. E vai lá saber, Deus, o que vai acontecer com esse grupo lá na frente. Nós já vimos na história muita coisa acontecer. Vimos que um campo de concentração lá com Hitler. Vimos isso antes do Hitler. Estamos vendo isso hoje. As pessoas acham que é brincadeira, mas existe campo de concentração hoje na China. Isso está acontecendo, gente, hoje. Isso está acontecendo hoje aqui. As pessoas não conseguem ver isso. Eu quero saber onde é que estão as pessoas inteligentes desse Brasil. Eu quero saber onde estão as pessoas que têm algum pouco de coerência, de racionalidade nesse Brasil. Onde estão os professores que se dizem tão inteligentes? Onde estão os pastores que se dizem tão espirituais? Eu quero saber onde é que está essa gente. Onde está essa gente? Alguém pode aí, né, me dizer onde é que está, onde é que anda, né? Onde é que passa essa gente?